A experiência de hoje nos foi enviada por uma irmã. Em sua experiência, Jesus lhe contou sobre um produto mortal que o diabo está prestes a trazer ao público. Ele revelou a ela como identificar esse produto, pois se for tomado por ignorância, terá um grande efeito na vítima, levando à morte. Fique até o final para que você possa compreender a experiência dela. Meu nome é Cabe B. Tive essa experiência no dia 2 de maio de 2024. Essa experiência me deixou em lágrimas, e oro para que as pessoas abram seus corações para entender o que Jesus me revelou naquele dia, principalmente os cristãos. Minha capacidade de enviar este e-mail e relembrar tudo o que aconteceu foi um milagre. Sempre serei grata a Deus por isso. Depois do meu encontro, foi um milagre que eu conseguisse lembrar de tudo o que aconteceu. Na época da minha experiência, eu tinha esse problema de saúde. Tudo começou com pequenas coisas, como chaves perdidas, compromissos esquecidos e nomes que pareciam escapar da minha mente. No começo, eu ignorei como sinais usuais do envelhecimento, mas conforme os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, o esquecimento piorou. Eu me encontrava em pé em uma sala, sem saber por que estava lá, incapaz de lembrar o que deveria fazer em seguida. Os rostos das pessoas que eu conhecia há anos começaram a ficar borrados, seus nomes me escapavam. Quando finalmente fui ao médico, o diagnóstico revelou que eu tinha Alzheimer. Fiquei apavorado. Como eu poderia me perder, pedaço por pedaço, para esse ladrão invisível? Apesar dos meus medos, tentei continuar da melhor maneira que pude, mas a doença era implacável. Não demorou muito para que as tarefas simples da vida diária se tornassem opressivas. Comecei a esquecer como me vestir, como comer e como me orientar em minha própria casa. A doença levou mais de mim a cada dia que passava até que eu era um estranho em minha própria vida. Então chegou o dia em que tudo saiu do controle. Eu não conseguia lembrar quem eu era, onde estava ou o que deveria estar fazendo. Minha família, de coração partido e assustada, correu comigo para o hospital. Quando chegamos, eu mal tinha consciência do que estava ao meu redor. Os médicos fizeram seus testes, cutucaram e cutucaram, mas as notícias eram sombrias. Minha condição havia piorado além do que qualquer um esperava. Os médicos revelaram que minhas chances de sobrevivência eram mínimas, quase inexistentes. Enquanto eu estava deitado naquela cama de hospital, me senti distante, como se estivesse flutuando entre mundos. Então algo estranho aconteceu. Eu me vi de pé ao lado da minha própria cama, olhando para meu corpo frágil e sem vida. O pânico surgiu em mim. Eu estava morto? Era o fim? O quarto era o mesmo, o hospital parecia fraco ao fundo, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estava preso entre a vida e a morte. Quando compartilhei isso, alguns disseram que era uma visão e que eu não estava morto, enquanto outros disseram que era uma experiência de quase morte. O que importava para mim era a mensagem que Cristo me deu e que todos precisavam ouvir. Antes que eu pudesse entender, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e lá estava Jesus. Ele não disse uma palavra, mas sua presença foi o suficiente. Foi como um trovão silencioso que encheu a sala. Naquele instante, eu sabia quem ele era. Não havia necessidade de apresentações, sua presença sozinha falava mais alto do que qualquer palavra poderia. Quando ele estendeu a mão e pegou minha mão, uma sensação indescritível tomou conta de mim. No momento em que seus dedos tocaram os meus, foi como se uma onda de energia pura percorresse minhas veias. Instantaneamente, a exaustão que me atormentava, a doença que drenava meu espírito e a nuvem de confusão que se instalara em minha mente, tudo isso desapareceu como se nunca tivesse existido. Eu não era mais a mulher frágil e doente confinada a uma cama de hospital. Em vez disso, me senti rejuvenescida, vibrante e cheia de vida, como se tivesse sido restaurada ao auge da minha juventude.
Começamos a caminhar juntos, e a cada passo, eu podia sentir sua presença me infundindo uma força renovada. A fraqueza física que me definiu por tanto tempo desapareceu, substituída por uma sensação de vitalidade que eu não sentia há anos. Cada dor e cada sofrimento se dissolveram, deixando para trás apenas uma sensação de energia sem limites. No entanto, enquanto caminhávamos lado a lado, algo estranho puxou minha consciência. Olhei de volta para a cama do hospital onde meu corpo ainda estava, pálido e imóvel. Era uma visão desorientadora. Como eu poderia estar aqui, tão cheio de vida, enquanto simultaneamente me via lá, tão frágil e quebrado? Enquanto continuávamos caminhando juntos, o cenário ao nosso redor começou a mudar. Em um instante, o quarto estéril do hospital desapareceu, substituído por um vasto complexo industrial que se estendia até onde os olhos podiam ver. O tamanho da instalação era impressionante, uma imensa fábrica cheia de trabalhadores e máquinas, todos em constante movimento, produzindo incansavelmente produto após produto. Fiquei pasmo por um momento, impressionado com a escala de tudo. Não demorou muito para entender o que era aquele lugar, uma renomada empresa farmacêutica, uma gigante na indústria. Embora o nome tenha me escapado, estava claro que esta era uma marca confiável, cujos medicamentos eram usados por milhões. Mas então, uma estranha percepção surgiu em mim. Havia algo abaixo da superfície, algo escondido dentro desta operação aparentemente impressionante. Conforme as pessoas entravam e saíam apressadas da instalação, carregando caixas e enchendo caminhões com eficiência implacável, uma sensação desconfortável cresceu dentro de mim. Na superfície, tudo parecia normal, produtivo, até, mas havia um sutil erro que eu não conseguia afastar. Era como se algo importante estivesse sendo escondido, alguma verdade enterrada sob o frenesi da atividade. A sensação de urgência no ar sugeria um segredo ainda a ser descoberto. Então, Jesus me levou mais fundo no cerne da operação, e foi lá que a verdade começou a se desvendar da maneira mais perturbadora. Eu me vi no meio de uma revelação aterrorizante. Entre os trabalhadores ocupados havia figuras sombrias, entidades escuras que se moviam com um propósito sinistro. Essas figuras não eram humanas, eram demoníacas. Sua presença era assustadora, e eles estavam intimamente envolvidos em cada etapa do processo de produção. Seus sussurros baixos e ameaçadores enchiam o ar, encantamentos pingando malícia enquanto supervisionavam a criação dessas chamadas drogas milagrosas. Com horror crescente, observei substâncias estranhas serem adicionadas às correias transportadoras, minúsculos microchips, quase invisíveis a olho nu, e um misterioso pó branco que desafiava a identificação. Uma onda de medo passou por mim quando percebi o que estava acontecendo. Essas drogas não foram projetadas simplesmente para melhorar a memória ou impulsionar as funções cognitivas. Havia algo muito mais obscuro em jogo. Essas forças demoníacas estavam incorporando uma influência malévola nas próprias drogas que seriam consumidas por milhões. O que havia sido apresentado como um triunfo da medicina moderna era, na verdade, uma arma habilmente disfarçada, uma ferramenta para manipular as mentes daqueles que as tomavam, de maneiras que eles nunca suspeitariam. Enquanto eu continuava a observar, notei os frascos nos quais essas drogas eram embaladas. Cada frasco tinha um rótulo com a imagem de um homem, Abraham Lincoln, e abaixo dele, em letras maiúsculas, estava o nome da droga, o Salvador. Foi então que entendi todo o escopo do engano. As drogas estavam sendo comercializadas como algo nobre, até mesmo divino, mas a realidade era muito mais insidiosa. O Salvador, como era chamado, não era salvação, era uma ferramenta para a escravidão. Sem uma palavra, Jesus me levou para longe do complexo industrial e, em um instante, a cena mudou novamente. Agora, estávamos no coração de uma cidade movimentada, mas ela havia se transformado em um lugar de caos e confusão. Algo havia dado terrivelmente errado aqui.
As ruas estavam cheias de pessoas, mas elas vagavam sem rumo, seus olhos vagos, suas expressões vazias. Era como se suas próprias memórias tivessem sido apagadas, deixando-as perdidas em uma névoa de desorientação. Meu coração doeu com as cenas que se desenrolavam diante de mim. Vi uma mãe parada no meio da rua, sua voz rouca de chamar por seu filho, apenas para parar em confusão ao perceber que não conseguia nem se lembrar de seu próprio nome. Perto dali, um homem idoso estava sentado curvado em um banco, segurando uma fotografia gasta, seu rosto contorcido em angústia enquanto ele olhava para os rostos na foto, lutando para lembrar quem eram. Ao nosso redor, a cidade estava tomada pela mesma terrível aflição, uma força misteriosa que estava apagando a própria essência das identidades das pessoas. E em meio a toda a confusão e desgosto, uma coisa permaneceu constante: a demanda implacável pelos medicamentos da empresa que eu tinha acabado de ver. Grandes caminhões entravam em hospitais, farmácias e clínicas, entregando remessa após remessa. As pessoas se aglomeravam nesses lugares em desespero, esperando que essas pílulas pudessem restaurar o que haviam perdido ou protegê-las da aflição. A demanda era insaciável, e os medicamentos estavam voando das prateleiras em grandes quantidades, mas ninguém parou para questionar o que estavam realmente ingerindo. Mas eu sabia. Eu sabia do segredo obscuro por trás dessas pílulas. O que o mundo via como um remédio, como um meio de salvação, era na verdade sua ruína. A própria droga que eles acreditavam que os salvaria estava lentamente os ligando a um propósito muito mais sinistro. Agências e instituições, com as melhores intenções, estavam contribuindo inconscientemente para esse esquema sinistro, uma realidade trágica que aprofundava a gravidade do que estava se desenrolando. As próprias drogas que prometiam cura e restauração eram, na verdade, armas de destruição, ferramentas que deixavam inúmeras almas expostas a forças além de sua compreensão. O que estava sendo comercializado como uma cura era, na verdade, um meio insidioso de escravidão. Enquanto eu estava ali no meio da cidade, observando a devastação se espalhar como um incêndio, uma compreensão mais profunda e perturbadora criou raízes dentro de mim. Esta não era uma mera epidemia física, era parte de algo muito mais diabólico, uma agenda satânica destinada a controlar não apenas corpos, mas mentes e espíritos. As drogas distribuídas não foram projetadas apenas para afetar a mente, elas foram criadas para escravizá-la, manipulando os pensamentos, desejos e vontade daqueles que as ingeriram. O dano foi muito além da perda de memória ou confusão. Essas drogas eram instrumentos de controle, meticulosamente projetados para corroer o âmago do ser de uma pessoa, despojando-a de sua resiliência espiritual. Eu vi isso nos rostos das pessoas ao meu redor, não apenas nos olhares vagos ou na perambulação sem rumo, mas na profunda desorientação espiritual que as dominava. Era como se o tecido de suas almas estivesse sendo desfeito, fio por fio. Aqueles que antes eram fortes em sua fé, firmes em suas convicções, agora se encontravam lutando contra pensamentos que não conseguiam controlar. As tentações que antes eram capazes de superar pareciam de repente intransponíveis, como se a própria força que extraíam de suas crenças tivesse sido drenada. A capacidade de resistir ao mal, de se apegar ao que era sagrado, estava desmoronando sob o peso dessas drogas. Era como se uma nuvem escura e sufocante tivesse descido sobre suas mentes, ofuscando a luz de sua fé e cortando sua conexão com Deus. Mas a percepção mais horripilante de todas foi a maneira como essas drogas estavam apagando a memória de Deus de seus corações e mentes. As verdades às quais eles se apegaram, as escrituras que eles estimaram e memorizaram, as orações que eles sussurraram em momentos de necessidade, cada um desses elementos sagrados estava escorregando, como areia entre seus dedos. Eles estavam sendo deixados espiritualmente vazios, vulneráveis e perdidos em um mundo onde sua fé não os ancorava mais. Isso não era apenas um ataque à mente, era um ataque à alma, um esforço sistemático para apagar a própria essência de quem essas pessoas eram,
para cortar seus laços com o divino. E quando olhei ao redor, o escopo total da escuridão que envolvia esta cidade ficou claro. As drogas que prometiam salvação estavam, na realidade, afastando as pessoas cada vez mais da luz, deixando-as vagando em um estado de desolação espiritual. As drogas não estavam apenas apagando memórias, elas estavam sistematicamente desmantelando o próprio cerne da identidade espiritual das pessoas, tornando cada vez mais difícil para elas se lembrarem de quem eram em Cristo. Esta não era apenas uma batalha pela mente, era uma guerra pela alma. As drogas agiam silenciosamente, mas poderosamente, afastando aqueles que as afastavam de Deus, enfraquecendo suas defesas espirituais e corroendo sua capacidade de permanecerem firmes em sua fé. A manipulação era silenciosa, mas devastadora, uma escravidão sutil que ameaçava levar inúmeras almas para longe do caminho da retidão e da verdade. Enquanto eu continuava a testemunhar os efeitos angustiantes das drogas nas pessoas ao meu redor, Jesus finalmente quebrou seu silêncio. Sua voz era suave, mas carregava uma autoridade inegável, como se cada palavra fosse carregada de profundo significado. Ele não adoçou a verdade, ele a revelou com clareza e propósito. Jesus explicou que aqueles que andassem em alinhamento com a vontade de Deus seriam protegidos dessa agenda obscura e penetrante. Essa proteção não era apenas sobre evitar os efeitos físicos das drogas, era sobre permanecer espiritualmente fundamentado, enraizado nele e viver de acordo com seu propósito divino. Jesus enfatizou a importância de permanecer conectado a ele por meio da oração, não como uma prática mecânica ou rotineira, mas como uma poderosa e vital linha de vida para a vontade de Deus. Ele revelou que por meio da oração, os crentes poderiam se alinhar aos propósitos de Deus e encontrar a força necessária para resistir às táticas manipuladoras do inimigo. Foi na oração, ele disse, que a verdadeira batalha seria travada e vencida. A oração era a chave para superar as forças das trevas, a arma que romperia a névoa do engano. Jesus me pediu para dizer aos meus companheiros crentes para nunca cessarem de orar, pois era por meio da oração fervorosa e sincera que a vontade de Deus se manifestaria na terra e por meio da qual eles encontrariam a força para permanecerem firmes contra os esquemas do inimigo. Finalmente, Jesus falou sobre a missão que ele tinha para seus seguidores, uma missão que se estendia não apenas aos fiéis, mas também aos perdidos. Ele revelou que este não era um momento para permanecer passivo ou em silêncio, era um momento para ação ousada, um momento para espalhar a mensagem de seu amor e misericórdia por toda parte. O mundo, agora mais do que nunca, precisava ouvir sobre a salvação que ele oferecia, especialmente diante de uma ameaça espiritual tão iminente. Este era um chamado às armas para seus seguidores, um momento para se levantar e compartilhar a verdade de sua graça com urgência, para trazer esperança àqueles presos na escuridão. Em um instante, tudo ao meu redor mudou. A presença agitada da equipe médica, o zumbido constante das máquinas e o bip rítmico que monitorava meus sinais vitais desapareceram. Tudo o que restou foi a quietude silenciosa da sala, envolvendo-me em uma calma quase surreal. Depois da experiência profunda pela qual acabei de passar, a sensação de estar de volta ao meu corpo frágil e enfraquecido parecia desorientadora e estranhamente real. No entanto, apesar das limitações físicas que retornaram ao meu corpo, a lembrança do que eu tinha acabado de testemunhar era cristalina. Cada momento, cada detalhe do encontro permaneceu vívido em minha mente, carregando consigo uma sensação avassaladora de urgência. Eu sabia que o que eu tinha experimentado não era um mero sonho ou alucinação, era real. Na manhã seguinte, enquanto os médicos faziam suas rondas, eles entraram no meu quarto com expressões de surpresa gravadas em seus rostos. Seus exames cuidadosos foram seguidos por murmúrios silenciosos de descrença, enquanto trocavam olhares uns com os outros, aparentemente incapazes de compreender o que estavam vendo. Finalmente, um dos médicos falou. Eles explicaram que houve uma melhora repentina e inexplicável em minha condição.
O rápido declínio que os preocupou tão profundamente no dia anterior parecia ter se revertido da noite para o dia. Era como se meu corpo tivesse de alguma forma se curado de maneiras que desafiavam sua compreensão. Eu podia ver o espanto em seus olhos. Eles estavam testemunhando uma recuperação que o melhor conhecimento médico não conseguia explicar. E eles estavam certos. O que aconteceu comigo foi nada menos que um milagre. Mas eu sabia a verdade por trás daquela transformação milagrosa. A força que eu agora sentia fluindo através de mim, a mudança notável na minha saúde, tudo isso decorreu do meu encontro com Jesus. O momento em que ele estendeu a mão e segurou minha mão, o momento em que caminhamos juntos, fortes e inteiros, deixou uma marca em mim que foi muito além do reino físico. Foi uma cura profunda e espiritual que se manifestou em meu corpo. O que era ainda mais surpreendente era a nitidez da minha memória. Antes, a doença havia nublado minha mente, dificultando a compreensão até dos pensamentos mais simples ou a recordação das memórias mais básicas. Mas agora, tudo era diferente. Eu conseguia me lembrar de cada detalhe do meu encontro com Jesus com uma clareza surpreendente, as visões, os sons, as próprias palavras que ele havia falado para mim. Minha memória, assim como minha saúde, havia sido completamente restaurada. Foi um milagre em todos os sentidos da palavra, um que desafiava a explicação e me enchia de admiração. A experiência me mudou, por dentro e por fora, e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Imploro a todos os cristãos que se apeguem firmemente a esta mensagem vital, orem continuamente, permaneçam vigilantes e confiem de todo o coração na proteção do Senhor. Os tempos em que nos encontramos são realmente perigosos, mas com fé inabalável e oração fervorosa, podemos vencer os desafios que estão por vir. Jesus me revelou a batalha espiritual que está ativamente acontecendo ao nosso redor e as consequências devastadoras que aguardam aqueles que permanecem despreparados. Simplesmente não há espaço para complacência nestes tempos. Peço fortemente aos meus companheiros crentes que se envolvam em oração fervorosa, sejam firmes em sua fé e se mantenham resolutamente contra os esquemas enganosos do inimigo. Nosso mundo está em grave perigo, mas por meio de oração comprometida e fé inabalável, podemos nos alinhar à vontade de Deus e vê-la prevalecer. Obrigado, queridos amigos, por viajarem comigo até o final desta mensagem. Eu os encorajo a curtir e compartilhar esta informação vital com seus amigos e familiares para que eles também possam escapar do tormento do inferno. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça-o, para que você possa ficar atualizado sempre que compartilharmos novas experiências e insights que nos foram enviados. Juntos, podemos espalhar esperança e luz em um mundo que precisa desesperadamente disso.